Olá, meus irmãos, estou aqui novamente gravando um vídeo para vocês, para chamar a atenção da nossa razão da vida, o porquê que nós estamos no mundo, né? Qual a nossa função como criação, o que de fato nós devemos fazer, né? Para realizar a vontade do nosso Criador, e o resultado disso será a nossa vida eterna, a próxima etapa da vida, ou seja, vamos dar sequência à vida, essa vida que um dia nos acendeu, porque nós não existíamos, né? Passamos uma eternidade aí para trás, inconscientes, porque a gente não existia, mas passamos aí pela primeira fase, que foi a fase de sêmen, onde foi muito raro, mas o nosso sêmen adentrou o óvulo da nossa mãe, fomos gestados por 9 meses e nascemos nesse mundo na segunda etapa da vida, etapa de ser humano. E certo é que tem algo por detrás disso, né? Uma razão para nós estarmos aqui. Temos um Criador, somos criação e temos uma função perante o nosso Criador. E realizando esse propósito do nosso Criador, nós vamos dar sequência à vida, né? Que não acaba com a morte. A morte da carne vai chegar, mas a nossa consciência vai adentrar a eternidade que está à nossa frente. E se nós realizarmos, nós vamos adentrar uma etapa definitiva, com vida eterna. Mas se nós não realizarmos, a nossa consciência vai entrar numa eternidade vazia, ou seja, a consciência vai cair no vazio eterno, que é o inferno, né? Porque vai perder a vida, não vai ter um corpo, uma existência para se manifestar, e será terrível, né? Então eu sempre venho nos meus vídeos aqui para chamar a atenção de vocês, a atenção de cada consciência, para raciocinar e refletir, e sempre esclarecendo que o que eu falo não é religião, não é filosofia de vida, não é doutrina inventada por homens, mas eu falo a verdade do porquê nós estamos neste mundo, a razão de nós existirmos, a razão da vida. E hoje o texto que eu trouxe para chamar a atenção de vocês se chama Fui Enganado por Mim Mesmo. Meus queridos, nós devemos ser cédulos pelo propósito de Deus, quer dizer, devemos ser cuidadoso, zeloso, né, firmes, e não sermos enganados por nós mesmos. De que vale a tua consciência crer numa mentira e cair no vazio eterno? De que valeu a tua luta neste mundo? Lutou em vão e foi enganado por si mesmo. Deu murro em pontas de facas e não foi sábio o bastante para se livrar da sua desgraça eterna. Era melhor você nunca ter existido, nunca ter visto a luz do sol, sentido a brisa das manhãs. De que valeu você ter vindo a este mundo e não realizar a vontade de quem te criou, e ainda jogar a consciência que produziu no vazio eterno? Então, nessa primeira parte aqui, eu venho chamar a atenção de vocês porque é uma coisa muito séria, não é brincadeira. Nós produzimos a nossa consciência, ou seja, nós nascemos nesse mundo, né, pela carne, na carne nós somos criações de Deus, e nós produzimos um fruto que é a nossa consciência. Essa consciência é justamente o que Deus visa de todo ser humano. Então, o que Deus quer para ele é a nossa consciência, porque é a nossa consciência que pensa, raciocina, forma ideias, determina, age, né? Principalmente manifesta, que é dar valor a tudo que existe. Sem consciência, nada tem valor de ser, nem Deus tem valor de ser sem a consciência dele, né? Porque a nossa consciência ela é como um espelho que manifesta tudo que se coloca na frente dela. Então, o que eu quis dizer aqui? De que adiantou você vir nesse mundo, produzir a tua consciência e não ir atrás do porquê você existe, a razão de você existir? De fato e de verdade, eu não digo essa coisa de igreja, né? Essa coisa que é tudo mentira, é um Deus montado, mas eu digo a verdade mesmo, de você ir no seu Criador, ter uma relação íntima com o Criador, Deus, e Ele te mostrar todas as coisas e você realizar de verdade a vontade dEle. De que valeu vir nesse mundo, não realizar a vontade do teu Criador e jogar tua consciência no vazio eterno? Era melhor nem ter existido, nem ter nascido, porque isso vai ser trágico para a consciência. Então
Então eu sempre estou chamando a atenção de vocês para a razão da vida, para a tua consciência, porque é essa consciência que você tem aí que ou vai para a vida eterna, que é a próxima etapa da vida, concluindo o propósito de Deus, né? Se você realizar o que Deus quer, mas se você não realizar, não fazer caso, né? Virar as costas para o teu Criador que te criou, que te formou e que tem uma vontade perante você, vai jogar tua consciência no vazio eterno e isso vai ser terrível. Então, meus queridos, atente bem para a complexidade que nos envolve, né? Vamos ampliar a nossa tenda, né? Vamos ampliar a nossa consciência, raciocinar, ver de cima, não ficar vendo aqui embaixo só o seu próprio umbigo, né? Só suas próprias coisas, mas vamos ver de fato pelo raciocínio lógico essa grandeza que nós estamos dentro, essa grandeza que nos envolve, toda essa estrutura complexa que o nosso Criador criou para nos dar condição de vida, mas tudo isso por causa da consciência que Ele quer, que é o objetivo do Criador, né? Então, atente para a complexidade que nos envolve, a complexidade dos animais, dos vegetais, dos minerais, do planeta, da nossa galáxia e de todo o universo. Será que tudo isto foi criado em vão? Ou tem sentido falarmos de uma sabedoria por detrás disso? É claro que tem uma sabedoria por detrás disso, né? Nada disso foi criado em vão, né? E é dessa sabedoria que eu falo, que posto aí todo dia no meu Facebook, no nosso site www.razãodavida.com, na nossa página Razão da Vida, né? Minhas músicas, as poesias, tudo retratando aí essa sabedoria de Deus, falando aí da razão da vida, porque nós estamos no mundo. A coisa é muito grandiosa, meus queridos, e certo é que estamos dentro dela, já estamos aqui, né? A nossa vida aqui no mundo é muito curta, uma faísca dentro do eterno, mas já é o suficiente para mantermos as nossas candeias acesas, ou seja, foi acesa aí a luz da vida em nós, nessa faísca que é o Espírito de Deus, que está dentro de cada um de nós, é a luz da vida, é o Senhor da vida que está em mim, está em você, está em todo ser humano, né? É por este Espírito que nós já chegamos aqui, porque já foi Ele que nos formou no ventre da nossa mãe, ou seja, esse Espírito que nos dá a vida é a mão divina, é o braço do Senhor dentro de nós, é a luz da vida, né? O Senhor, justiça nossa em mim, você em todos nós. A nossa carne, meus irmãos, não tem vida própria, ela é morta em si mesma. Nós só estamos vivos aqui, estamos com a luz da vida por causa do Espírito de Deus, né? Então essa faísca que está em nós já é o bastante para manter a nossa candeia acesa, acesa com a sabedoria de Deus, acesa com a vida, né? E essa faísca está dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. É só cada consciência raciocinar e se ligar nesse Senhor que está dentro de si, que é Ele que nos faz entendido de tudo de Deus. Ele nos mostra o porquê Deus nos criou, né? O que nós devemos fazer como criação. E já é este Espírito que Deus nos enviou para poder levar a nossa consciência até a próxima etapa da vida, porque já foi esse Espírito que nos formou no ventre da nossa mãe e nos trouxe até este mundo, e é Ele mesmo que vai nos desligar da carne, desligar a nossa consciência da carne e levar a nossa consciência para a próxima etapa da vida, vai nos formar, né, nos transformar num ser espiritual. Isso tudo é realizado dentro da nossa própria consciência, né? Então basta refletir. Estamos diante de uma grandeza e já temos a luz da vida, e por ela podemos ver alguma coisa que está ao nosso alcance. Produzimos algo como criação interessante, a consciência das coisas, né? Consciência de tudo, nós produzimos consciência de tudo. Isso é uma grandeza, meus irmãos, a nossa consciência é muito complexa, sabe? Ela tem a função de pensar, raciocinar, determinar, agir e manifestar todas as coisas como elas são. É um manifestador, né? Tanto da existência carnal quanto da existência espiritual, que é a existência do nosso Criador Deus. Por isso que Deus quer a nossa consciência, né? Porque a nossa consciência no Espírito se faz uma célula viva do corpo de Deus. Imagina você fazer parte do corpo de Deus? Então a nossa consciência tem que se ampliar muito, né? Tem que ver muita coisa ainda pela sabedoria de Deus,
para a gente poder se limpar, se desligar desse mundo, desligar das picuinhas desse mundo, dessa sujeirada toda que está esse mundo, e limpar, purificar a nossa consciência, né? Justamente para poder seguir aí a próxima etapa da vida. Produzimos algo como criação interessante, a consciência das coisas. É por ela que pensamos, raciocinamos, formamos as ideias, decidimos e agimos. Devemos fazer como Paulo disse: e não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo quis dizer com isto? Que temos que investigar, ir atrás, buscar, se precisar, jogar tudo no chão, chutar o pau da barraca, entornar o caldo, para ver se descobrimos alguma coisa, sair da tradição, desse diz que me diz, né? Essa coisa que você aprendeu desde criança. De fato e de verdade, a consciência tem que buscar nessa sabedoria divina, buscar em Deus, buscar o entendimento verdadeiro, né? E desvincular de tudo que aprendeu, começar do zero, começar de novo, buscar na fonte, no Criador Deus. E a fonte já está dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Eu fiz isso e deu certo, pelo menos para descobrir como passar a próxima etapa da vida. E quando lá chegar, tenho certeza que verei muito mais da sabedoria de Deus. Descobri o que produzi como criação, que é a consciência. Já sei onde está a minha vida eterna, que é no Espírito Santo de Deus que já está dentro de mim. E o que eu devo fazer para voltar a Deus com o Espírito que Ele me assentou, que é justamente desligar minha consciência da carne e ligar neste Espírito, né, que está em mim. Quando eu chegar no plano do céu pelo Espírito, vou ver todas as coisas que Deus criou para o meu bem. Então, o que eu quis dizer nesse finalzinho? Que Deus nos ensina o que é útil, né? Hoje ainda não é necessário a gente saber como é a próxima etapa da vida, mas o necessário Deus nos mostra, né? Que é como a gente fazer para chegar lá, para alcançar a terra prometida. Porque assim como esse mundo já estava preparado para nos receber pela carne, e quando nós nascemos aqui, aí a gente manifestou, pela consciência que a gente produziu, a gente manifestou tudo daqui. Agora é a mesma coisa, o que nos importa é nascer de novo, nascer no plano do céu, no reino de Deus pelo Espírito, e quando chegar lá, nós vamos ver tudo que há lá de maravilhoso, todas as delícias que Deus preparou para o nosso bem. Então, busquemos, meus irmãos, de verdade, vamos ser aí cédulos, como disse aí no começo do texto, vamos ser cuidadosos, zelosos, não deixar que ninguém nos engane. E o pior, não enganar a nós mesmos, né? Sendo que a gente já tem essa verdade, já tem o Espírito de Deus dentro de nós que nos faz entendido de todo o propósito de Deus. Então vamos usar aí do órgão do raciocínio, que é por ele que nós vemos toda a verdade de Deus. Tá bom, meus irmãos? E fiquem aí refletindo no que eu disse. E até o próximo vídeo. Acesse nosso site www.razãodavida.com. Pode baixar todas as músicas gratuitamente e acessar a nossa página Razão da Vida no Facebook e o canal no YouTube Razão da Vida 01. Tá bom? Tudo falando da razão da vida. Até a próxima.